Olá, dorameira e dorameira, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse canal, que agora é o seu novo lar. Se é a sua primeira vez por aqui, já aproveita e se inscreve, que me ajuda bastante, e ativa o sininho das notificações para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você. E claro, antes mesmo de começar o vídeo, já deixa aquele like que também me ajuda muito, principalmente nesse começo. E agora vamos ao conteúdo. No vídeo de hoje, eu vou dar uma listinha de doramas que tem na Netflix para você se apaixonar e passar esse feriado maratonando e sendo feliz. Então, o primeiro da nossa listinha é Uma Dose Diária de Sol, que é simplesmente perfeito. Ele conta a história da Dayun, que é uma enfermeira que é transferida de departamento. Ela vai para o de psiquiatria do hospital onde ela trabalha. Assim que ela é transferida, acontecem várias coisas que a deixam um pouco desconfortáveis e a faz questionar se ela deve ou não continuar como enfermeira. O diferencial desse dorama é que ele não é simplesmente um romance qualquer. Obviamente tem romance porque, estamos falando sobre dramas coreanos. Mas ele aborda temas sensíveis, como por exemplo a depressão e alguns estados psicológicos. Também explica de forma simples algumas doenças para que a gente consiga entender melhor e consiga lidar com as pessoas ao nosso redor que estejam passando por essas situações. Na minha opinião, a nota seria 10 de 10, porque ele é simplesmente perfeito. Cada episódio conta a história de um paciente diferente, então não é uma história cansativa, apenas segue os mesmos personagens principais, só cada episódio contando uma historinha um pouco diferente. Sobre o final, eu daria uma nota 9 de 10, porque sim, eu shippei errado, quase o dorama inteiro, mas isso acontece. O final não é tão frustrante quanto eu imaginava que seria, e é um final muito bom. Então, é uma recomendação. O segundo da nossa listinha é Pretendente Surpresa, e eu tenho certeza que você já deu boas risadas com algumas cenas que você viu por aí. A Shin-Hari, ela vai em um encontro às cegas fingindo ser sua melhor amiga, em troca de um pagamento bem gordo. Mas chegando lá, ela ficou horrorizada ao perceber que o seu encontro é ninguém menos do que o CEO da empresa em que ela trabalha. Para piorar a situação, ele está decidido a se casar com ela. Já o combinado com a sua amiga seria fazer de tudo para ele desistir desse casamento. Sendo assim, ela precisa fingir que é sua amiga e despistar ele, mas ele é uma pessoa bem cabeça dura. E esses encontros e desencontros deles dois tornam o dorama extremamente delicioso de assistir. Sobre o final, eu diria que é 10 em 10, porque é simplesmente perfeito da forma como eu imaginei que seria. E já é uma vitória, porque esse é um dos doramas que eu não shippei nenhum casal errado. O terceiro da nossa lista é My Name. Esse é aquele tipo de dorama que talvez você não goste tanto se você não gostar de violência, porque ele tem um pouco de violência. É um dorama um pouco mais adulto, não foca tanto no romance quanto os outros com que a gente está acostumado, mas ele também é realmente muito bom. Ele conta a história da Jiu. E como sabemos, o ensino médio nos doramas geralmente não é muito bom, por todo mundo acreditar que o pai dela é um corrupto. Muitos acontecimentos durante o dorama levam ela a embarcar em uma situação que um adolescente não deveria passar. Ela se envolve com gangsters e começa a ser treinada por eles, como se ela fosse uma da gangue também. Durante todo aquele tempo, ela realmente acredita que faz parte daquela família, então ela faz de tudo para proteger, principalmente o chefe da gangue. Sobre o final, eu diria que é um 7,5 de 10. Eu não gostei muito do final, realmente fiquei muito frustrada, gritei e chorei, por isso a minha nota. Não shippei errado de forma alguma, porque como eu disse antes, não é um dorama focado no romance, ele foca mais no crescimento pessoal dela, no desenvolvimento dela, e ele foca muito na personagem e em todas as histórias ao redor. Tem um pouco de suspense também, o que é bem interessante porque te prende de uma forma como outros doramas não conseguem. O quarto da nossa lista é Intensivão de Amor. Devo começar dizendo que eu sou suspeita pra falar porque eu já assisti esse dorama mais de 3 vezes, então eu realmente gosto dele. Esse é aquele tipo de história que é cativante e envolvente, sabe? Ele tem um romance e ao mesmo tempo tem um pouco de suspense. Esse dorama conta a história do Tio, que é um instrutor que leciona em um cursinho. Ele é chamado de Superestrela. Ele é basicamente um professor de matemática.
Nesse dorama você consegue ter uma noção de como funciona o ensino médio na Coreia e como é a pressão dos alunos e a pressão dos pais. Devo acrescentar que você também vai sentir um pouco de raiva da maioria dos pais e mães desse dorama. A protagonista é a Han-soo, é uma ex-atleta que teve que largar tudo depois de alguns acontecimentos na sua adolescência. Ela tem um restaurante junto com a sua melhor amiga e o seu irmão. Por acaso do destino, a sua filha começa a frequentar o cursinho desse tal professor. Muitos acontecimentos ocorrem que juntam eles dois em todos os momentos. É aquela coisa de destino, sabe? Apesar de ter bastante romance, você sente um pouquinho de raiva do professor porque ele é um tanto frio. Você também consegue se emocionar em algumas cenas. Também tem um pouco de mistério, como eu disse antes. Aparentemente tem alguém apaixonado, alucinado ou simplesmente que odeia o professor, porque persegue ele e as pessoas ao redor dele para todos os lados. Esse é o mistério que acompanha o dorama, então provavelmente você vai descobrir. Se você for muito inteligente, fã de Sherlock, você consegue descobrir na metade do dorama, senão você vai descobrir lá pro final mesmo. O final, na minha opinião, é 10 de 10, porque eu realmente gosto muito do final. É um final esperado, não é um final frustrante, é realmente algo que eles carregam durante todo o dorama e que você imagina que vai acontecer e acontece do jeito que você imaginou. Eu não shippei nenhum casal errado, mas acontece de você conseguir shippar porque tem realmente alguns casais que são muito shippáveis. O quinto e último da nossa lista é Oh My Venus. Devo dizer que entre esses 5, ele é o mais antigo, lá de 2016. Então, se você é uma dorameira nova ou um dorameiro novo, acredito que você nunca tenha assistido. Mas vale muito a pena. Ele conta a história da Ju-yoon, que é uma advogada que já está satisfeita com a sua carreira e com o seu namoro de 15 anos. Ela já está pronta para dar aquele passinho para frente e casar. Mas parece que o namorado dela não pensa dessa forma. Do outro lado, temos o Yoon-ho, que é um personal trainer de celebridades. Quando a Ju-yoon era mais nova, ela era a estrela da cidade dela. E conforme ela foi envelhecendo, ela foi se descuidando do seu corpo, da sua aparência. Depois de descobrir uma traição do namorado, ela resolve mudar. E é aí que ela encontra Yoon-ho. Esse encontro acontece em um voo e digamos que é um tanto embaraçoso. Por ser um personal trainer de celebridades, ele tenta esconder a identidade dele para ter mais privacidade. E de certa forma, ela acaba descobrindo quem é e fazendo um tipo de chantagem com ele, para que ele consiga transformar ela de novo na Vênus que ela era. Aqui não se trata só de romance, mas também de autoestima, porque a autoestima dela estava realmente muito baixa. E você consegue enxergar que ser bonita, ser bonito não se trata apenas do seu físico, e sim também da sua saúde. Sobre o final, eu diria que é 10 em 10. É extremamente engraçado a última cena, e eu garanto que você não vai se arrepender. Chips errados não acontecem nesse dorama, porque os casais eles são certinhos, cada um destinado para o outro, então você não vai se confundir com nenhum deles. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado. Aproveita e deixa o like e até o próximo vídeo, Dorameiro. Tchau!